Fala, seus educaldes, eu sou André Breda. Eu sou Alexandre Rabasso e esse aqui é o Falando de Áudio. Bora lá, seu Alexandre Rabasso, mais um dia aqui falando sobre áudio. Oi, seu André Breda. Mais um dia. E é o seguinte, alguns dias atrás eu fui visitá-lo no trabalho, né? Você estava lá fazendo o desenho da nova turnê do Caetano e da Maria Bethânia, né? Aliás, Justamente. parabéns. Estava muito bom. Obrigado. Muito bom. E eu vi que ali você misturou, né? Caixas do tipo Line Array, caixas Point Source, subwoofers, tinham vários tipos diferentes. Então, eu queria caixa aproveitar... de tudo quanto era jeito lá. Tudo quanto era jeito, um monte de caixa, graças a Deus. Então, eu queria aproveitar e fazer essa pergunta aí do Felipe, que foi: quais são os usos possíveis e os impossíveis do Point Source, né? Quando é que a gente usa e quando é que a gente não usa um Point Source? Inclusive, lá naquele lugar que você foi me visitar, a piada recorrente entre as pessoas da produção era que cada convidado sairia com uma caixa de som quando acabasse o show. De tanta caixa de som que tinha, era uma para cada um. Tinha muita... Você sabe quantas caixas tinha ali? 100 e alguma coisa. Não era 100 e muito, não. 100 e poucas. 100 e bem poucas. Mas é um lugar difícil, né? Assim, muito. Um lugar difícil. E a gente tinha algumas condições mais difíceis, que eu acho melhor não falar, porque eu quero continuar na turnê. Então, bom, usos possíveis e impossíveis de Point Source. Eu acho que é possível para tudo Point Source. Eu gosto de Point Source. Elas têm limitações que os Line Arrays conseguem ser melhores em algumas situações, mas o meu sonho, vou te falar, eu acho que o sonho de todo mundo é ter uma fonte sonora só, com todas as frequências, tocando para todas as pessoas. Esse é meu sonho. É claro que sim, se um dia o meu sonho se realizar, eu perco todos os empregos que eu tenho, né? Então, porque não vai precisar de ninguém mais para desenhar, alinhar, né? Subir uma caixa ali, uma fonte e foi. E pronto. E aí tem uma empresa que chama... Posso falar o nome da empresa aqui? Pode, aqui a gente fala de todas. Os advogados do Educar Áudio vão... Não, fale de todas as empresas. Você vai falar bem ou mal, só para eu saber se nós somos advogados ou não. Eu só falo bem, assim, quando grava. Se desligar o gravador, aí a coisa pode mudar. Mas aí a gente conversa grava, melhor, tá? Eu só falo bem. Então fale bem para eles mandarem coisas pra gente. Manda pra gente, empresa. Isso. Tem uma empresa que chama KV2 Áudio, que eles só fazem point source. E são point sources imensas, assim, para serem usadas ao ar livre. E uma coisa que eles dizem é que a resposta ao impulso de uma point source bem arrumada é muito melhor do que de um line array. A questão é que uma point source não consegue fazer a pressão sonora que a gente precisa para tocar a 60 metros, 70 metros. Você tem que ter um monte delas, e aí bagunça não só a resposta ao impulso, mas bagunça outras coisas também. Mas a intenção desses caras da KV2 é terem uma única caixa, uma única fonte, principalmente de alta frequência. Então, é uma única corneta, podem ter vários drivers alimentando essa corneta, mas é uma única corneta, com fase coerente. E aí o restante da caixa pode ter lá vários componentes de baixa frequência e tudo, por causa dos comprimentos de onda que são grandes, aí os problemas são menores. E eles defendem isso muito, com unhas e dentes, assim. Não, porque a gente bota uma caixa aqui, essa caixa vai tocar lá onde tem que tocar, a corneta é feita de uma forma que a cobertura fica... Enfim, cada um defende seu peixe. Agora, é muito legal a conversa desses caras, é muito legal. Essas caixas são usadas em algumas casas lá na Broadway. Olha que legal. Eu não sei se você já viu lá. Você que está lá toda semana... eu vi. Eu não sei se você já viu. Não, eu vi sim, tô tentando lembrar onde. Eu acho que foi no Moulin Rouge. Eu acho que eles estão usando no Moulin Rouge. Eu acho que tem uma dessa lá, porque é uma point source bem grande mesmo, pendurada assim no teto, angulada, né, assim, meio diagonalizada para o lado. Eu acho que é assim. Pois é. Eles têm usado lá em alguns lugares. Pode ser lá essa KV2. E assim,
É claro que hoje é muito mais fácil para você tocar em espaços muito grandes, é muito mais fácil você usar Line Array. Muito mais Sim. fácil. Mas a gente já cansou de fazer show em estádio com point source, né? Era mais legal? Acho que não. Por que não era mais legal? Porque tinha muito cancelamento, porque a forma de montar era meio tentativa e erro, os softwares eram muito incipientes, software de montagem, né, de predição, eram Sim, de muito petição. incipientes, então era isso. Mas, por exemplo, eu gosto de usar point source de front fill, eu gosto de usar point source de down fill, né? Vou falar para você que quando a Meyer Sound lançou o primeiro line array deles, o M3D, Uhum. eles no site deles você via uma montagem grande com M3D. Qualquer montagem com M3D é grande, né? Você bota 2 caixas já é grande. Já é grande. Porque a caixa é imensa, né? Mas era uma montagem muito grande, pendurada num guindaste, assim, num evento nos Estados Unidos, e pendurada embaixo dela, embaixo do M3D, tinham 2 point source, acho que eram 2 CQ, fazendo downfill, sabe? Por quê? Porque o som da point source de perto é muito mais legal que o do line array, Sim. por causa das características da corneta e tudo. Então, o point source soa muito mais bonito, assim, de perto. E aí, por exemplo, tem umas fábricas hoje que estão fazendo um misto de line array com point source, né? A D&B faz isso muito bem. A D&B lançou acho que a última caixa que eles lançaram, a última linha, que é a L, tem a L90 e a L60. É uma caixa que eles não chamam nem de point source, nem de line array. É um negócio que é no Uhum. meio do caminho ali. E aí, claro, tem todo aquele processamento mágico da D&B que a gente não sabe o que eles fazem ali. A gente só sabe que você bota lá qual é a caixa que eu quero, onde está a caixa, e o amplificador se vira para botar aquilo para funcionar. E a primeira vez que eu vi, ela estava montada como point source, né? Assim, na horizontal, assim. E aí, claro, o que eu fui fazer? Andar na frente da caixa para procurar os pontos de cancelamento e não achei. E aí voltei, né? E aí, isso foi num showroom da D&B. E aí o cara veio falar comigo, você está procurando cancelamento, né? Eu falei, claro. Ele, não vai achar. Uhum. Falei, tá Caraca. bom, então. Né? Ok. Porque, enfim, é a tecnologia andando. Agora, tem suas limitações, você não pode botar mais do que 4 caixas. Você tem que falar para o amplificador qual é a caixa do meio, qual é a caixa de fora, se você montar ao contrário, dá um chabu. Enfim, tem essas coisas. Mas eu gosto muito de point source. Eu acho que ainda existe um espaço para point source. E eu ia Diga. perguntar, você acha que porque teve isso no Brasil, né? A gente teve um momento que eu acho que talvez já tenha dado uma diminuída, mas que o Line Array virou uma febre. Todo mundo, principalmente os menores, assim, pequenos locadores, igrejas, todo mundo queria trocar o seu sistema de point source por Line Array. Mesmo Sim, que fosse um Line Array de 2 caixas, de 3 sim, caixas. Eu sim, tenho que trocar porque era melhor e tal. Houve esse momento, né? Você sim. acha que isso já passou de fato, que as pessoas já estão mais conscientizadas? Ou ainda Acho que não. acontece isso? Ainda Acho que tem ainda esse acontece. mito? Esses dias eu recebi um pedido para um projeto. E aí recebi a planta, fiz o projeto com Line Array do espaço de ouvinte. E aí o pessoal falou, faz também um side fill. Coloca para eles um side fill. Aí botei um side fill, point source, até penduradinho, mas point source. E aí o pessoal devolveu o projeto e falou, não, eles querem Line Array no side. Eu falei, mas por quê? Não, eles querem Line Array no side. Posso conversar com o técnico? Não. Aí o pessoal achou melhor não, para não perder a venda. Assim. Não, mentira, eu conversei com o técnico e acabou, o projeto saiu com point source, no final das contas. Mas tem isso, eu quero um Line Array no palco. Por quê que você quer um Line Array no palco? Se você pode botar uma point source que vai resolver melhor e é mais barato, por exemplo. Ainda mais no Né? palco, que é próximo, que não, né, tipo, Pois é, não vai assim, acontecer de fato. o Line Array, para ter a mesma cobertura vertical que a point source que eu tinha colocado, tinha que botar 5 caixas de cada lado, Imagina o para custo disso. funcionar do jeito que a point source estava funcionando, com a cobertura que a point source estava funcionando. E tinha mais pressão sonora com Line Array? Tinha, mas, cara, eram 5 caixas contra uma.
Ele ia usar essa pressão sonora toda no palco? Não, claro que não. Então, é isso. A Agora gente pode... pensei numa forma impossível de usar point source enquanto você estava falando. É impossível Fala. você colocar a point source como um line array e querer que ela funcione como um line array, porque isso também acontece. Acontece também, realmente não dá. Já A vimos grande fotos. vantagem Isso é do uma line forma array impossível. é você poder agrupar as caixas, né? Que você não consegue com a point source agrupar e ficar bom. Exatamente. Né? A point source, ela tem um limite de quantidade de caixas que você vai botar e de pressão sonora que você pode atingir, né? Você precisa de um pé direito determinado para poder tocar até o final da sala. O line array também precisa, mas o line array você consegue, sei lá, botar 4 caixas agrupadas lá em cima com ângulo 1, meio, não sei o quê, e tocar lá atrás, até com ângulo 0 quando você está no desespero. A point source não tem jeito de fazer isso. Não tem jeito. E é importante lembrar que todo line array se comporta como um line array, né? Você tem que ter um line array de verdade, né? Ele tem que estar como um line array, né? Porque isso também aconteceu, das pessoas comprarem uma célula de point source, botar na igreja, uma célula de line array, botar na igreja e querer que ele se comporte como um line array que vai atingir. Ou então, isso é um clássico. Quando você vai fazer consultoria para a igreja, assim, sei lá, a igreja tem 30 metros. Aí são 3 células. Uma é para atingir o fundo, a outra para atingir o meio, a outra para atingir na frente. Uhum. Isso é muito comum, né? Quantos dB você perde em 30 metros, Breda? Pô, 30 metros vou ter que fazer conta de cabeça, eu não sei não. Não, 30 metros é para saber de cabeça. Ah, é verdade, faz 10 com 10, né? Faz 10 em 10 vezes. Então vai Não, é dar. porque é fácil mesmo de decorar, porque é 30 dB. 30 metros, 30 dB. Ah, olha aí. Ou seja, você bota uma caixa 30 dB mais alta que a outra caixa, queima ela e aí substitui. Pronto. É isso. Mas isso é comum também, né? Das pessoas montarem um line array agindo como uma point source. A gente ainda encontra isso também, infelizmente. Isso é um impossível do line array, né? Não um impossível do point source. Eu acho que esse lugar aí é impossível. Né? Pé direito baixo, pouca caixa. É difícil. É bem difícil. Agora, por exemplo, pé direito baixo. Quando o pé direito é muito baixo, eu prefiro botar point source. Sim, sim. Prefiro botar point source e boto delay. Porque é isso, né? Tem que ver quanto dinheiro o cliente tem para gastar. Eu tenho tanto. Esse dinheiro que o cara tem, dá para botar 4 line arrays por lado, 4 células por lado, que não vão resolver o problema, porque o pé direito é baixo, não vai conseguir tirar lá atrás, vai ficar alto na frente, blá, blá, blá. Aí eu falo, então vamos botar point source. A gente bota 8 point sources aqui e faz os delays. Você vai gastar o mesmo dinheiro, mas você vai ter um som muito melhor, não Muito tem homogêneo. comparação. E aí a pessoa fala, não, eu prefiro o line array. Aí eu falo, então, eu infelizmente não vou poder assinar o seu projeto. Você sabe o que o Thiago Borges fez numa antiga igreja dele, que foi muito legal? Você sabe dessa história? Não. Ele tinha, a igreja dele, ela era muito larga, né? Então ela tinha uma largura muito grande. E aí, quando fizeram um projeto lá, parece que colocaram dois line arrays com, sei lá, vou chutar aqui, 8 caixas por lado. E aí o meio era ótimo, mas as laterais não tinham cobertura alguma, né? E também não tinha. O pé direito não era tão baixo, pelo que eu me lembro, mas não chegava até o fundo também, porque era isso, eram 8 caixas, angulação, etc. Ele desmembrou todo o line array e foi espalhando as caixas. Então ele foi fazendo, eu acho que era isso, eram 4, depois 4, 4 e 4. Né? Então ele fez 4 linhas com 4 caixas. Então 4 linhas de delay, né? E aí ele atingiu um som bem homogêneo em toda a igreja. Então às vezes é muito melhor se você já tem um line array, talvez você pensar em desmembrar ele, né? Também é uma opção. Se fosse com point source, ia ser mais legal ainda, né? Tem o malefício de você estar fazendo isso com line array, que não é o ideal, né? Mas cobertura vertical muito tem... fechada, né? Na alta frequência. Né? Fica... Mas enfim, é o que temos, né? É isso. É Mas aquela acho que história, olhar respondemos, para o que né? você tem, como é que eu vou otimizar a aplicação disso aqui que eu tenho aqui nessa sala, né? E é isso. Agora, a pergunta que eu não quero calar, será que a gente respondeu a pergunta do Felipe? Acho que sim, né? Respondemos. Sei lá, hein? A Vamos gente de ficou várias aqui formas divagando. possíveis.
Ficamos aqui divagando sobre Line Array e Point Source. A gente falou sobre dependes, né? Os vários dependes do áudio. A verdade é Depende. essa. Qualquer coisa o Felipe pergunta de novo. Combinado. Então é isso. Falamos de áudio já hoje, mas semana que vem a gente vai falar Falamos. mais de áudio ainda, né? Vamos sim. Temos mais então. Então, beleza. Até semana que vem, pessoal. Até semana que vem, Rabassa. Até Até já. semana que vem. Até.